Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Motoqueiro Fantasma, filme baseado no personagem da Marvel Comics de mesmo nome, começa com Mephistófeles enviando seu caçador de recompensas, digamos assim, o Cavaleiro Fantasma, para recuperar o contrato de Sun Venganza, que detém o controle de 1000 almas corruptas. Só que o Cavaleiro, vendo que esse contrato daria ao diabo o poder de trazer o inferno na Terra, se recusa a entregar-lhe o artefato. Anos mais tarde, mais precisamente em 1986, Mephistófeles ressurge, dessa vez para um garoto de 17 anos, um motociclista acrobata chamado Johnny Blaze, oferecendo para ele a cura do câncer de seu pai em troca de sua alma. O garoto, por mais que parecesse ser egoísta, egocêntrico, como se só pensasse nele e no que queria ganhar e até conquistar, se preocupava bastante com seu pai e tinha noção do que estava acontecendo com ele, apesar do pai tentar esconder isso do filho. Johnny, preocupado com a saúde de seu pai, aceita, mesmo desacreditando inicialmente das palavras do sujeito, e na manhã seguinte, para sua surpresa, seu pai acorda novo em folha. Ele revela que tinha câncer e que se sente muito bem, embora na noite passada e nos outros dias anteriores estivesse nas piores. O grande problema é que essa cura teve um preço, um grande preço. Mephistófeles realmente cumpriu com sua palavra no contrato. Ele curou o câncer do pai de Johnny, só que, para não ter nada no caminho entre ele e Blaze, para que o protagonista se tornasse o seu cavaleiro no futuro e não tivesse nenhum empecilho, o diabo deu um jeito de matar o pai de Johnny. Não diretamente, mas teve sua influência no acidente. Obviamente, o garoto fica revoltado, mas, novamente, o diabo cumpriu com seu trato. Ele só não especificou as consequências imediatas dele. Dessa forma, Blaze fica sem alternativas a não ser seguir seu rumo, esperando que Mephistófeles o convocasse no futuro. Passam-se 21 anos, e Blaze, que parecia querer fugir do seu passado, antes da morte do seu pai, ele indica a sua intenção de seguir um caminho diferente, rumos diferentes. Ele não queria viver ali para sempre, exercendo aquela profissão que não o preenchia, que não o deixava feliz. No futuro, o personagem acabou continuando na carreira de motociclista acrobata. Talvez a morte do seu pai tenha o afetado profundamente ao ponto de fazê-lo permanecer nesse ramo como uma forma de homenageá-lo e de lembrá-lo para sempre. Curiosamente, Johnny é um sujeito extremamente famoso, não só no circuito, ali no meio esportivo, mas em um momento ele para o trânsito e todos os motoristas o reconhecem. Ou seja, ele conseguiu um nível de popularidade em escala regional. Porém, ele não liga muito para isso. Na verdade, ele parece até se incomodar com toda essa atenção e cuidado. A sua equipe de produção está o tempo todo tentando preparar, o tentando alertar, cuidar dele, mas a gente percebe que ele está o tempo todo avoado, como se não ligasse para nada do que está acontecendo. Em alguns momentos até parece que ele não se sente merecedor de toda a atenção e prestígio que recebe. Ao que dá a entender, e a gente até chega a ver um momento desses, ele se depara com a morte o tempo todo, mas nem isso é o suficiente para abalá-lo, deixá-lo chocado. É como se ele estivesse buscando alguma prova de que ele não é imortal. E durante a exibição, isso é meio que comprovado, porque o personagem, ainda tendo memórias do seu encontro com o diabo, soube que eventualmente ele seria convocado. Então ele tinha suspeitas de que, até esse momento, ele seria incapaz de morrer. Afinal, o demônio queria cobrar sua alma. No presente do longa, o personagem reencontra a sua ex-namorada de infância, a Roxane, esta que ele abandonou, inclusive olhando para a cara dela antes de partir, sem dar nem ao menos uma satisfação. Eles tinham combinado de partirem juntos para buscarem uma vida a dois, longe daquele lugar limitado, mas devido à influência do Mephistófeles, o Johnny teve que esquecer ambições, amor, objetivos pessoais para poder simplesmente esperar o seu chamado. Esse romance, ou pseudo-romance, porque não fica muito bem estabelecido nem muito bem desenvolvido, você só sabe que eles eram muito apaixonados quando jovens, não contribui muito para a narrativa, embora no final tenha todo aquele clímax, onde o herói beija a mocinha e, ao que tudo indica, eles vão ficar juntos por muito tempo. Toda a atenção da história, embora vez ou outra foque na relação deles, na relação conturbada deles, é nessa jornada entre Johnny Blaze e Mephistófeles. Na verdade, entre o filho demoníaco deste último, o Coração Negro. Basicamente, o conflito central do longa gira em torno desse vilão principal, embora o Mephistófeles esteja presente no longa, ele não é a figura antagônica a ser combatida, dá a entender que eventualmente isso vai acontecer, mas nesse primeiro filme, o Coração Negro, que vem para a Terra junto com 3 outros anjos caídos, são os que devem ser combatidos.
E pra quem conhece um pouco dos quadrinhos, sabe que o Motoqueiro Fantasma não é nenhum herói. Ele é assumidamente um anti-herói. E o filme até tenta estabelecer isso, mas não com tanto afinco. Existem alguns momentos pontuais que servem para mostrá-lo, para construí-lo como um herói. Porque por mais que o que ele faça seja duvidoso, por exemplo, causar dor a outro ser humano, incendiar outras pessoas, esses indivíduos são sempre bandidos, assassinos ou criminosos. Então, por mais que seja, digamos, desumano, não é como se fossem pessoas inocentes. Inclusive, quando ele se depara com pessoas que não têm nada a ver com esse meio criminoso, violento, ele simplesmente hesita. No máximo assusta a pessoa, até involuntariamente. Mas como o intuito é tornar essa figura, essa caveira flamejante, em um rosto amigável, em nenhum momento ele é desnecessariamente violento, e muito menos sádico. Ele é basicamente o espírito da vingança, mas da vingança justa. Cabe ressaltar a primeira transformação do Motoqueiro Fantasma, quando Johnny finalmente sente esse poder correndo pelo seu corpo, queimando a sua pele até transformá-lo nesse monstro, nesse sujeito que tem o dever de enfrentar os anjos caídos, que por mais que seja hoje em dia galhofa, afinal os efeitos visuais estão bem batidos, possui o seu mérito. É uma transformação que transpassa essa dor que o personagem provavelmente está sentindo. A pele realmente queima, é como se todos os seus órgãos, músculos e pele estivessem sendo queimadas de fato. E claro que toda a atuação exagerada, mas não fora de tom do ator, contribui bastante para essa agonia que transpassa para o espectador. E nos momentos seguintes, onde vemos o personagem em sua, digamos, primeira viagem, onde ele descobre seus poderes, o que ele pode fazer e qual é seu dever, existem algumas passagens até muito bonitas. Tem takes e cenas que foram filmadas de uma forma que engrandecem o personagem e dão todo um tom mais épico ao próprio filme em si. Mas um anticlímax são as lutas. São estabelecidos esses demônios ou anjos caídos e imagina-se, na verdade se espera, que vá acontecer lutas grandiosas, pelo menos bem coreografadas ou bem executadas. Só que todos esses personagens que aparentemente eram bem poderosos acabam não rendendo uma luta satisfatória. O Motoqueiro Fantasma claramente é superior a esses vilões, mas mesmo assim, o combate só durar 3, 4 golpes é um pouco insatisfatório. Até mesmo a cena final, a luta final contra o Coração Negro, não é lá essas coisas. Não tem nenhuma sequência de golpes ou coreografia que realmente faça encher os olhos. Também não é como se fosse totalmente desinteressante, até porque a cena do Motoqueiro Fantasma ao lado do Cavaleiro Fantasma indo em direção ao local do combate é muito bonita visualmente, é de deixar empolgado, mas a luta em si, na verdade a resolução do conflito do filme, acaba não sendo muito satisfatória. Motoqueiro Fantasma não tem uma história muito bem desenvolvida, na verdade gastam mais tempo tentando estabelecer um romance que nem vai pra frente do que expandir a mitologia. Tudo bem que é um primeiro filme e o personagem apenas está sendo introduzido, mas nota-se essa intenção de reproduzir uma fórmula que na época ainda estava em desenvolvimento. É nítido o esforço de transformar um anti-herói, um claro personagem que não necessariamente tem que conseguir a empatia dos espectadores, em um sujeito amável, amigável, do bem, heróico. Essa falta de coragem em tornar o Motoqueiro Fantasma mais vilão, entre aspas, do que realmente mocinho, acaba deixando a história com um ar contraditório, porque é notável que existe esse teor de violência e que o próprio protagonista é moralmente dúbio, só que o que é visto em tela é um personagem que, apesar de estar confuso com sua natureza, acaba agindo de forma altruísta sempre. O que obviamente não é nenhum problema, mas, como um anti-herói clássico, os seus meios deveriam ser controversos. E embora em algumas ocasiões realmente sejam, não existe uma preocupação em destacar isso para tornar o personagem mais complexo. Existe uma ou outra insinuação de que o personagem pode se tornar mal, mas no fundo, nesse primeiro filme, o Motoqueiro Fantasma é basicamente um herói. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.